Livro Desafiando os Limites da Fé. Autor, Irmão André. Capítulo 4. Portas escancaradas. À medida que prosperava nossa obra de contrabando de Bíblias para a Europa Oriental e a Rússia, passei a olhar com interesse, além da União Soviética, para a vasta China, que abriga quase um quarto da população mundial. Se houvesse um dia um país fechado, certamente foi a China. E, no entanto, Cristo morreu também por essas centenas de milhões de pessoas. Não deveriam, pois, ter a oportunidade de ouvir de Jesus e ler a Bíblia? E que dizer da igreja chinesa? Será que os crentes sobreviveram à perseguição gerada pelas reformas de Mao? Em O Contrabandista de Deus, descrevo minha primeira visita ao país, em 1965, quando quase nenhum ocidental tinha permissão de entrar. Se o fato mesmo de entrar já era realmente milagroso, que dirá levar uma pilha de Bíblias como levei. Porém, durante toda a minha estada, não consegui encontrar nenhum cristão devotado, nem sequer convencer uma única pessoa a aceitar uma Bíblia. Fui embora desanimado. Então, em 1966, quando Mao baixou medidas severas contra todas as formas de religião com sua revolução cultural, passei a orar ainda mais para que Deus incentivasse os crentes chineses a consolidar o resto da igreja do país. Eu mal sabia na época como era realmente a igreja da China. Nem imaginava que Deus atenderia a minha oração de uma maneira incomum. Eu e Corrie ten Boom, autora do famoso livro O Refúgio Secreto, viajamos juntos pelo Sudeste Asiático e conversando com outros missionários e líderes cristãos da região. Surgia constantemente o nome de certo homem dotado de um intenso desejo de ajudar a igreja da China. Mais tarde ele se chamaria Irmão Dave. O nome que usarei aqui, e nada tinha de chinês. Era um ex-fuzileiro naval americano. Como é que tal pessoa pôde fazer tanto pela evangelização dos chineses, especialmente numa época em que eram ensinados a odiar os americanos? Mas quanto mais eu ouvia falar do irmão Dave, mais queria conhecê-lo. Eu gerenciava a tipografia da FEBC, sediada em Marula, que irradia diariamente mensagens evangélicas para a China. E estava sondando os vários países vizinhos em busca de pessoas que armazenassem Bíblias para entrega na China. Assim, quando voltei para casa, escrevi uma carta convidando-o para o encontro. Quando finalmente nos conhecemos na Holanda, em março de 1970, fiquei surpreso diante da imensa constituição física e muscular de Dave. Não só fora fuzileiro naval, mas também jogara futebol nos Estados Unidos. Conversando, ele me contou sobre sua fé e seu ideal de distribuir Bíblias à igreja chinesa. Citou-me várias passagens bíblicas que haviam despertado nele o interesse pela China, como Atos 26, especialmente Marcos 13:10, onde a versão autorizada inglesa diz que o Evangelho deve ser publicado a todas as nações. Embora nenhum desses trechos mencione especificamente a China, percebi que Deus o usara para falar ao irmão Dave. Continuando, ele disse que vinha orando e confiando em Deus na esperança de conseguir levar 10 milhões de Bíblias à China. Não sabia como fazê-lo, ou quanto tempo demoraria, mas acreditava firmemente que Deus o faria. E também eu passei a acreditar.
10 milhões representavam somente 1% da população. Certamente Deus não nos negaria número tão pequeno. Sim, levaria tempo, mas o próprio Deus determinaria o ritmo. Ouvindo o irmão Dave descrever seus passos iniciais e suas visitas aos países vizinhos, fiquei impressionado. Ele era verdadeiramente devotado à visão que Deus lhe dera, mas precisava avançar mais. Dave, você precisa ir até lá pessoalmente, disse eu. Mais ou menos um ano depois, encontrei no aeroporto JFK, em Nova York. Ainda não havia visitado a China, em virtude das suas obrigações da FEBC, mas ficou evidente na conversa que tivemos que ele sentiu o chamado de Deus mais forte do que nunca. Assim, passamos o dia orando e planejando os próximos passos. Ao final do nosso encontro, tínhamos duas metas. Primeiro, precisávamos reunir todos os diversos líderes e organizações cristãs interessados na China. Segundo, precisávamos encontrar um meio criativo de distribuir as escrituras ao povo chinês. Na minha visita anterior à China, as Bíblias que consegui distribuir foram imediatamente identificadas como tal e devolvidas a mim. Algumas pessoas, indubitavelmente, não tinham o menor interesse, mas outras recusaram porque tinham medo de ser vistas com um livro que parecia tão ostensivamente uma Bíblia. Basicamente, o único texto que eles podiam carregar na época era o livrinho vermelho de Mao, uma compilação dos seus pensamentos. Enquanto orávamos e conversávamos, ocorreu-nos uma ideia. Por que não imprimir uma edição especial do Novo Testamento? Exatamente do mesmo tamanho, cor e formato do livrinho vermelho de Mao. Não levantaria nenhuma suspeita quando levado em público, quer por cristãos, quer por não cristãos. Dave, sendo do ramo gráfico, encampou a ideia no ato. Sim, ele poderia imitar todos os detalhes e dimensões de um livrete do presidente Mao. O Novo Testamento, resultante em escrita chinesa simplificada, seria praticamente indistinguível dele. Assim, naquele mesmo dia encomendei à FEBC, pelo irmão Dave, 25 mil exemplares do livro vermelho de Jesus, como ele o chamou. Foi um ato de fé, pois naquela altura não tínhamos nenhum contato para a distribuição de Bíblias na China. Vários meses depois da encomenda dos livros vermelhos de Jesus, o irmão Dave entrou para a equipe do Portas Abertas na Ásia. Embora só tenha conseguido seu visto para entrar na China em 1976, trabalhou incansavelmente no início dos anos 70 para montar uma rede de contatos, tanto fora quanto dentro do território chinês. Ele e seus colaboradores localizaram nos países fronteiriços cristãos chineses que tinham amigos ou parentes na China. Então, com a ajuda de gente da região, passou a procurar passagens pouco conhecidas ou passos montanhosos na fronteira, pelos quais seria possível transportar as Bíblias. Logo, todos os 25 mil exemplares dos livrinhos vermelhos do Novo Testamento haviam sido distribuídos na China por nômades, mercadores ou parentes dos crentes. Dave também incentivou cristãos chineses de toda a Ásia a visitar o país e descobrir outros crentes, fossem parentes de sangue ou parentes em Cristo. Das histórias que eles traziam, Dave começou a formar uma imagem mais clara do estado da igreja chinesa. Nos anos 50 e 60, a igreja da China esteve dividida em duas facções, oficial e não oficial. As igrejas oficiais pertenciam ao movimento patriótico de tríplice autonomia, autogoverno, autossustento, autopropagação, patrocinado pelo governo,
o que na prática significava que eles concordavam em cooperar com todos os regulamentos e limitações que o regime julgava necessário. A evangelização e o ensino da religião às crianças estavam rigorosamente proibidos, e os pastores não tinham permissão para pregar sobre temas como dízimo, podia afetar a economia, cura, domingo como dia de descanso. Os chineses trabalhavam 7 dias por semana, e a segunda vinda de Cristo podia minar o compromisso do povo para com o regime da época. As políticas triautônomas também exigiam que o pastor e todos os membros da igreja se registrassem, facilitando sua localização caso violassem as regras. Sem dúvida havia e há cristãos genuínos em meio aos membros das igrejas triautônomas, mas a fé que eles podiam professar inevitavelmente exigia algum grau de concessão. Em regra, naquela época, a igreja que se recusava a filiar-se ao sistema triautônomo era fechada pelo governo. Entre essas estavam praticamente todas as igrejas protestantes independentes, a maioria delas fortemente evangélicas. Embora algumas das congregações tenham se dissolvido, muitas continuavam a se reunir em segredo nas casas das pessoas. Às vezes, só uma família ou algumas famílias reuniram-se para adorar a Deus. Em algumas regiões, grupos maiores de 30, 40 ou até 100 ou mais se reuniam na casa de um crente numa hora insuspeita. Talvez durante a tarde de um dia de semana ou no meio da noite, cantando baixinho e ouvindo a prédica do pastor sobre a palavra de Deus. Essas reuniões eram ilegais, porém de modo que muitos líderes das igrejas foram perseguidos e encarcerados. O pastor Wang Mintao e o vigia Ni, 2 gigantes da fé, permaneceram na prisão anos após o cumprimento das suas sentenças. Mãe Kawang, uma destemida mulher de Deus que liderou muitas reuniões domésticas, foi presa 3 vezes. Outros foram enviados a campos de trabalho forçado. Em 1966, quando Mao lançou a Revolução Cultural, seus guardas vermelhos varreram o país numa tentativa de esmagar toda a religião. As igrejas domésticas sofreram nova onda de perseguição, e até as igrejas triautônomas foram totalmente fechadas, lançando os cristãos à clandestinidade. Que efeito essa brutal opressão teve sobre a igreja? Dave ficou surpreso ao descobrir que o número de cristãos na verdade cresceu durante esse período, e a taxa é inacreditável. Em meados dos anos 70, o número de crentes era estimado em dezenas de milhões. Hoje esta estimativa elevou-se a 60 milhões. Assim, a visão de Dave dos 10 milhões de Bíblias não era de modo nenhum absurda. Era de fato modesta demais. Com a chegada de mais e mais informações sobre a necessidade da igreja chinesa, percebi que era hora de patrocinar uma conferência de pessoas que se preocupavam com a China, com o objetivo de orar e partilhar recursos. Então eu e Dave telefonamos e escrevemos para líderes e grupos missionários cristãos de todo o mundo, convidando-os a ponderar a tarefa de transmitir a mensagem de Cristo à China de hoje. A resposta foi bem entusiástica e muitos planejavam participar. Alguns grupos pressionavam por uma pauta fortemente anticomunista, mas respondi-lhes que não podia fazer isto. A conferência era a favor de Jesus e não contra o comunismo. Jesus tinha de ser o foco das nossas atenções. Decidimos chamar a conferência de Amar a China, pois sabíamos que, sem o amor pelo povo chinês, não haveria esperança de atraí-los para Cristo. Depois de mais de 5 anos de oração e preparação, com o irmão Dave, cuidando da maior parte dos detalhes da organização, realizou-se a final em Manila,
Durante 5 dias de setembro de 1975, a Conferência Amar a China. Reuniram-se mais de 430 delegados de 23 países, representando 15 denominações e 66 organizações missionárias. O correspondente da revista Time, David Eichmann, classificou o evento como a primeira assembleia global em todo o mundo de evangélicos interessados no testemunho cristão na China, desde que o governo comunista subiu ao poder em 1949. Para cada dia da conferência, tivemos vários especialistas, todos cristãos, falando sobre temas relativos à nossa tarefa. Alguns discorreram sobre a história da igreja na China e a situação da igreja no momento. Outros analisaram o impacto das políticas religiosas da China, esclarecendo as diferenças entre os ensinamentos de Marx, Lenin, Mao e Cristo. Cristãos chineses que haviam estado recentemente no país falaram sobre os crentes que encontraram lá e o sofrimento que eles tinham de suportar por amor a Jesus. Todos analisamos impiedosamente nossos próprios ministérios a fim de determinar o que estávamos fazendo, ou deixando de fazer, para apoiar a igreja chinesa e favorecer a disseminação do Evangelho. E toda noite passávamos algum tempo orando por esse grande país, seus 900 milhões de habitantes na época e sua comunidade de crentes sofredora, mas próspera. Logo no início, desafiei os presentes a tomar a ofensiva contra as forças do mal na China. Quero deixar uma coisa bem clara esta noite, disse. O reino de Deus não é uma realidade. E não é compreendido, nem acreditado e anunciado enquanto aceitamos o status quo de fronteiras políticas e nacionalistas. Organizações e missões que afirmam explicitamente que só atuam em países onde é legal fazê-lo estão perdendo o bonde da história. O fim se aproxima, logo não será legal em lugar nenhum do mundo. Com fé em Cristo e com as orações elevadas a Deus, com obediência ao Espírito Santo, com coragem, com determinação e com supremo sacrifício, podemos realizar a tarefa de evangelizar a China na nossa geração. Mas é bom que nos apressemos. Temos de começar por algum lugar, mas começar é preciso. E a solução é óbvia. Temos de viver uma vida mais revolucionária do que a dos revolucionários. O Dr. Samuel Moffat, missionário da Coreia naquela época, fez eco a alguns dos meus pensamentos. Citou as palavras de Jesus em Mateus 5:20. Se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Depois nos disse, os comunistas chineses nos superaram na disciplina, no trabalho e na dedicação. Se não estivermos dispostos a igualar sua dedicação ao nosso serviço ao Senhor, jamais alcançaremos algum progresso lá. Vivi ótimos momentos conversando e orando com os líderes cristãos. Foi de fato um grupo inspirador. Mas a cada dia que passava, crescia em mim um senso de frustração. Muitos dos delegados pareciam resignados diante do fato de que a China era fechada, crendo que pouco podia ser feito. Precisamos aceitar simplesmente que essa é a vontade de Deus, diziam alguns. Ou para justificar sua passividade, outros diziam, só podemos esperar o momento de Deus, seu trem nunca atrasa. Descobri que essa é uma atitude comum, mas em lugar nenhum das Escrituras somos incentivados a aceitar automaticamente todas as circunstâncias do mundo como vontade de Deus. Em vez disso, precisamos resistir às forças do mal, entrar na guerra espiritual. Afinal, pus-me de pé e pedi permissão para fazer algumas observações. Concordo quando vocês dizem que o momento de Deus é correto e que seu trem está sempre no horário. Falei, mas vocês estão usando uma tabela de horários antiga e perderam o trem. Ninguém pareceu compreender a mensagem. Mas então, aproximando-se já ao final da conferência,
um caro irmão chamado William Willis ergueu-se para falar. Velho galês que fora convertido numa grande reviviscência promovida em seu país em 1904, esse homem de Deus nos cativou a todos com sua mensagem. Em toda a minha vida jamais vi guerreiro da oração como esse homem. Seu tema era a oração intercessora. O irmão Willis pregou sobre várias passagens fundamentais. Uma delas foi Ezequiel 22, 30 a 31. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso derramei sobre eles a minha indignação, como o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Deus procurava pessoas que fizessem mais que orar, explicou. Deus queria homens e mulheres que intercedessem ou se colocassem na brecha a favor do seu povo. A outra passagem foi o relato de Moisés e o bezerro de ouro, em Êxodo 32, 30 a 32. Depois de repreender os israelitas por conta do terrível pecado, Moisés pôs-se diante do Senhor, implorando perdão em nome do povo. Tão grande era o seu amor e preocupação pelo povo, que disse ao Senhor: perdoa-lhe o pecado, ou senão risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Isso, enfatizou o irmão Willis, foi verdadeira intercessão. Será que estávamos dispostos a interceder pelo povo da China desta forma? Quando o irmão Willis acabou de falar, estávamos todos de joelhos, orando, derramando lágrimas, intercedendo pelo povo da China e uns pelos outros. O Espírito Santo havia derrubado as nossas defesas e todas as nossas atitudes em relação à China se transformaram. O espírito de resistência havia voltado, o espírito de oração e intercessão, que no tocante à fé cristã, possibilitava ignorar fronteiras humanas e sistemas políticos. Creio que aquela noite foi um divisor de águas, não só para o nosso ministério, mas para toda a China. Por quê? Apenas um ano após aquela conferência, a China experimentou mais transformações do que se podia esperar. Primeiro morreu o premier Zhou Enlai, provocando muitas instabilidades políticas em virtude da disputa pela sua sucessão. Depois a China sofreu uma nova desestabilização, quando um fortíssimo terremoto sacudiu a região noroeste, destruindo completamente uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes e provocando danos significativos em Pequim. Embora não se tenham divulgado números oficiais, observadores estimam que mais 500 mil pessoas morreram. Porém, isso foi apenas o início. Em setembro de 1976, o próprio presidente Mao morreu. E logo depois foi preso o famigerado Bando dos Quatro, que representava a ala mais radical e repressora do governo. Todas essas mudanças em apenas um ano. Como consequência, afrouxaram um pouco as truculentas políticas da China contra a atividade religiosa. As fronteiras ficaram mais permeáveis e seu povo passou a se mostrar mais sequioso do que nunca pelo Evangelho. Certamente nenhum dos presentes à conferência, Amar a China, poderia reclamar para si os louros dessa vitória. Mas não tenho dúvidas de que Deus honrou as concentradas orações de intercessão de todos os participantes. No final de 1976, o irmão Dave e outros da sua equipe já haviam ido à China com pequenas quantidades de Bíblia para as igrejas domésticas. Conquistou imediatamente a confiança dos crentes chineses, sempre perguntando, antes de mais nada, como vai o corpo de Cristo? Lembrou-me muito meu próprio método nos primeiros anos, quando eu fazia eco às palavras de José. Procuro meus irmãos. No início de 1977, acompanhei Dave noutra viagem à China, passando pela alfândega sem a menor dificuldade. Assim, começou um programa de distribuição de Bíblias.
treinamento e encorajamento da igreja chinesa, que continua até hoje. Mal pude acreditar no quanto havia mudado desde a minha última visita 11 anos antes. A porta não estava apenas aberta, mas absolutamente escancarada. Quarto passo: prepare-se para viver como um cristão em tempo integral. Qual a diferença entre um herói e um covarde? Ambos são pessoas comuns. Ambos estão assustados e ambos estão correndo. Mas o herói corre na direção certa. Ele teve algum tipo de preparação que lhe permitiu agir heroicamente. O mesmo vale para aqueles dentre nós que Deus chama pela sua palavra escrita. Também nós precisamos ser preparados para servir a Deus. Mas antes de explicar alguns dos meios de preparação, quero esclarecer o que significa aqui chamado de Deus. Em alguns círculos evangélicos, logo depois de as pessoas consagrarem sua vida a Cristo, defrontam-se com uma série de perguntas como estas: será que Deus o escolheu para desempenhar um papel especial no seu plano para o mundo? Será que você tem o dom da evangelização, da pregação ou do ensino? Em suma, será que Deus o convocou para o serviço cristão em tempo integral? Não são perguntas ruins, mas é muito comum favorecerem uma postura de classificação dos cristãos em dois grupos. De um lado, os poucos especiais que são chamados, e do outro, o resto, aqueles que meramente são cristãos, mas nada especiais. Os que são chamados se encarregam da evangelização, da pregação, do trabalho missionário, e aqueles que não são chamados simplesmente esperam um dia chegar no céu. Infelizmente, isso é o oposto do que significa ser chamado. Não há cristãos de primeira ou segunda classe para Deus. Um crente não é mais especial que o outro. O fato é que Deus chama todos nós ao serviço cristão em tempo integral. Ou seja, somos chamados a ser cristãos em tempo integral. Talvez não nos tornemos líderes da igreja, nem vamos à Mongólia, mas aos olhos de Deus, fazemos igualmente parte da grande comissão, como pastores e missionários. O verdadeiro chamado de Deus não é a determinado lugar ou carreira, mas a obediência diária. E esse chamado se estende a todo cristão, não a um grupo seleto. Então, quando atendemos seu chamado diário, ele nos abre portas para onde deseja que vamos, e fecha as portas que levam aonde ele não deseja que vamos. Assim, a fidelidade ao chamado de Deus está ao nosso alcance todo dia. E a vida torna-se uma aventura. Quando obedecemos a sua palavra e passamos pelas portas que ele abre para nós. Por outro lado, se nos torturamos questionando se recebemos ou não um chamado especial, perdemos energia e tempo valiosos e, na prática, limitamos a ação de Deus na nossa vida. Quando as pessoas me perguntam se devem entrar no ministério em tempo integral, no sentido tradicional, quase sempre os desaconselho. Digo-lhes que obedeçam a Jesus com todas as suas forças, mas que só sigam o ministério em tempo integral como último recurso. E como nos preparamos para atender esse chamado? Parte da preparação cabe a Deus, mas parte dela é responsabilidade nossa. Deus já começou a nos preparar bem antes de nos decidirmos por aceitar seu chamado, bem antes até de sabermos quem era Cristo. O fato é que Deus usa todos os acontecimentos e experiências das nossas vidas para nos preparar para o tipo de serviço para o qual Ele nos chama agora. Quer nosso passado tenha sido feliz ou triste, piedoso ou vil, Deus trabalha em cima dessa experiência para nos transformar em servos eficientes dele. Talvez um só minuto de supremo serviço exija toda uma vida de preparação. No caso de João Batista, Deus usou toda a sua vida para prepará-lo para o momento em que ele viu a solitária figura de Jesus, vindo do deserto. Ele parou de batizar e pregar, apontou o dedo e disse:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Que momento eletrizante da história! A primeira vez em que Jesus foi apresentado ao mundo como o Cordeiro de Deus. Mas veja a preparação por que João passou. O modo como se vestia, o modo como vivia, o modo como era tratado. O árido deserto que suportava de dia e a gruta em que se provavelmente dormia à noite. Os restaurantes que frequentava serviam somente gafanhotos acompanhados de mel. Os confrontos que teve com os líderes religiosos, os soldados e cobradores de impostos, o rigoroso ensinamento moral que parecia mais exigente e, no entanto, mais libertador do que o código judaico. Toda essa preparação conduziu João até o momento apoteótico. Ou tome o exemplo de Saulo, antes de se tornar Paulo. Era um fervoroso fariseu, totalmente dedicado à perseguição e assassinato de cristãos. Seu vasto conhecimento da lei e sua absoluta unicidade e propósito eram conhecidos em toda a terra. Deus permitiu que o conhecimento e o fervor se desenvolvessem para que um dia Saulo estivesse preparado para a obra de Deus. Quando eu era criança, jamais poderia sonhar que minhas experiências estariam me preparando para o trabalho que hoje faço. Pregava peças travessas nas pessoas e era um menino terrível. Quando as tropas nazistas ocuparam a Holanda durante a Segunda Guerra Mundial, transmitia mensagens de interferência para a resistência holandesa e fazia todo o possível para infernizar os soldados. Com o avanço da guerra e os cortes da eletricidade e comida, aprendi a viver com quase nada. Em dada altura, o único alimento que meus pais podiam nos dar era um punhado de bulbos de tulipa, que cortávamos em pequenas fatias para fazê-las durar dias e dias. Olhando para trás, percebo que Deus usou cada um desses acontecimentos para me preparar para servi-lo. As tristes condições em que vivemos durante a guerra ajudaram-me a me identificar com as dificuldades que muitas famílias cristãs enfrentam em países repressores. E Deus me preparou também de muitas outras formas. É importante não desprezar nossas experiências de vida. Podemos olhar para trás e saber que Deus irá usá-las para o seu serviço. Há outro tipo de preparação que é nossa responsabilidade. Em Atos 20:28, diz Paulo: "Atendei vós", isso significa que somos responsáveis pelo estado espiritual em que vivemos. Somos responsáveis por trabalhar com essa palavra de Deus, na forma como Ele a transmitiu a nós. Somos privilegiados neste mundo. Todos temos a Bíblia na nossa própria língua. Todos temos inteligência suficiente para ler e compreender. Todos temos o desejo de aprender mais sobre Deus. E todos temos oportunidades diárias de adorar e orar sem empecilhos. Paulo, continuando, diz que devemos atender por todo o rebanho. Mas não podemos atender pelo rebanho de Deus, a menos que primeiro atendamos por nós mesmos. Ao oferecer nosso serviço à igreja sofredora, será que teremos algo a lhe dar? Jesus constantemente doava de si mesmo no seu ministério. Quando as pessoas o tocavam, saía dele o poder. E por isso ele se cansava. Por isso reservava algum tempo todo dia, bem cedo de manhã, para afastar-se do povo e ficar a sós com Deus, podendo assim renovar-se e revigorar-se. Verdadeiramente preciso de suas orações nesta área. Com toda a atividade de dar palestras, escrever e viajar, às vezes não consigo reservar tempo suficiente para ficar a sós com Deus e a sua palavra. Ainda em 1971, quando estava no hospital, depois do desastre de avião, Corey ficava ao lado do meu leito e lia para mim as escrituras por horas a fio, dia após dia. Logo percebi o quanto precisava desses momentos para beber da palavra de Deus. Eu vinha fazendo tanta coisa, tudo tão rápido, mas não renovava meus recursos espirituais.
Jesus Cristo nos deu a tremenda responsabilidade de nutrir sua igreja e anunciar sua mensagem ao mundo. Infelizmente, vejo poucos cristãos levarem esse desafio a sério. Viver como membro verdadeiro da Igreja de Cristo não é um passatempo ou algo para fazer no tempo livre. É a própria vida. Deus não trabalha com voluntários. Ele nos convoca. Nenhum dos 12 apóstolos era voluntário. Ele nos convoca. Nenhum dos 12 apóstolos era voluntário. Jesus chamou um por um e eles deixaram tudo para segui-lo. O fato de Deus chamar a todos nós não significa que podemos menosprezar esse chamado. Não é fácil servir a Jesus Cristo em tempo integral. De fato, é uma vida dura, mas muito gratificante. Significa estar sempre disponível para os outros, ao mesmo tempo abrindo mão totalmente dos nossos próprios direitos. Significa permitir que Deus gradualmente nos transforme nas pessoas que Ele quer que sejamos, para que tudo o que façamos derive dos cristãos que somos. Será que estamos prontos para aceitar o maior desafio do mundo? Só estaremos se nos prepararmos como pessoas e como igrejas. A preparação precisa primeiro acontecer interiormente. Precisamos nos aproximar do Senhor e de seus ensinamentos e crescer em maturidade espiritual. Então poderemos realmente causar um impacto de peso no auxílio dos nossos irmãos e irmãs necessitados de todo o mundo. A educação formal pode ter seu papel na nossa preparação, mas não necessariamente para todos, como foi o meu caso. Praticamente não fui além do ginásio, e o diretor da escola missionária da UEC, que frequentei, considerou-me um aluno bem medíocre. Não quero aqui absolutamente menosprezar a educação, só não quero que as pessoas a utilizem como desculpa para evitar ou adiar fazer o que Deus quer que elas façam. Vimos que a preparação contém muitos elementos. Nossa meta é prever o maior número possível de situações, preparando-nos para elas, sem, no entanto, negligenciar a obra em si. Tenho um grande amigo russo que hoje mora no Ocidente. Logo depois da queda da cortina de ferro e da abertura da Rússia, ele orquestrou uma grande campanha de evangelização em Moscou. Em apenas alguns dias, 12.000 pessoas tomaram a decisão de aceitar a Jesus Cristo. Mas depois de concluída a campanha, ele me disse o seguinte entre lágrimas: André, jamais farei isso novamente. Vieram todas aquelas pessoas e não tínhamos Bíblias para lhes dar, nem ninguém para orar com elas, ninguém que pudesse ajudá-las a perseverar. Sinto-me culpado, porque não estávamos prontos. Hoje prevejo outras grandes oportunidades de colheita em todo o mundo. Mas será que estamos prontos? Estão prontas as igrejas? Estão prontas as missões? Meu nome é Valquíria e minha gratidão por você estar conosco aqui no nosso canal Declarando Vida. Inscreva-se em nosso canal se você não é inscrito, deixe aí seu like, o seu comentário e também compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço, Deus abençoe você.